Meus irmãos, vamos continuar nossa reflexão. Nós vamos partir para a quarta importância do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos ainda mais uns 2 exemplos na terceira importância, mas já vimos, eu acredito que o suficiente para o nosso aprendizado, e foi sobre os personagens de Sansão, Bezaliel e Auliabe. E hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos partir para a quarta importância do Espírito Santo em nossa vida. Nós vamos fundamentar esta quarta importância em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a quarta importância do Espírito Santo em nossa vida, que é de sermos cheios dele. Sermos cheios dele. Domingo, graças a Deus, tivemos uma boa palavra da parte deles para a nossa aula. O irmão que pregou domingo, ele pontuou, baseado no texto, o quesito de sermos cheios do Espírito Santo. E, mesmo ele sem saber de nada, mas eu sabendo de tudo, justamente era esta importância que teríamos que pontuar hoje à noite. Então, irmãos, essa expressão enchei-vos do Espírito, se a gente fosse trazer uma tradução literal, ela seria assim: permaneça sendo cheio do Espírito Santo. Permaneça sendo cheio pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida, o Senhor colocou dentro de nós o seu Santo Espírito. E ao colocar o Santo Espírito dentro de nós, o Senhor deseja que todo crente seja cheio. Não importa se você é batizado com o Espírito Santo ou não, todo crente, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Os irmãos se lembram que Jesus disse que a carne é fraca, ou seja, a nossa natureza humana é fraca, mas o nosso espírito humano, ele é forte. Com isto a gente entende que para vencer a natureza pecaminosa é preciso a gente estar cheio do Espírito do Senhor. Se a gente não ficar cheio, a natureza pecaminosa herdada dos nossos pais, ela vai prevalecer a cada momento da nossa vida. Mas para que a natureza pecaminosa fique subjugada ao Espírito de Deus, a gente precisa permanecer sendo cheio por Ele. Eu notifiquei aqui que enchei-vos tem um significado em grego de ser enchido repetidas vezes. É a semelhança de um carro, de uma moto, bicicleta não, mas carro, moto, que tem um tanque para ser colocado combustível. E vamos supor lá uma média que um tanque de um carro, ele precise ou comporte 20 litros, 50 litros de combustível. Se o carro, o tanque daquele carro, ele suporta ser cheio 50%, é uma garantia de que não vai faltar combustível. Você pode rodar até umas horas, sabendo que o combustível não vai ficar estático, vai ser consumido. Se o tanque está cheio, a partir do momento que se liga e começa a andar, já vai consumir combustível. Mas você vai rodar muitos quilômetros, mas você vai observar que o ponteiro vai começar a baixar. Vai baixando
ao passo que vai sendo queimado o combustível. Quando você olha lá na frente, o ponteiro ele pode acusar, já chegar no vermelho. Então ele está sinalizando que vai chegar no vermelho. Se chegar no vermelho, atenção, alerta máximo. Orienta-se que o carro ele nunca ande no vermelho, porque aí pode trazer complicação. Então, se o tanque do seu carro está chegando no vermelho, é recomendável colocar combustível, para que não aconteça nada de ruim no seu carro ou moto. No quesito espiritual não é a mesma coisa. A gente precisa ser cheio repetidas vezes pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz em Atos 2 que os quase 120 discípulos foram cheios pelo Espírito do Senhor. Todos foram cheios. Pedro se levanta, prega a preciosa palavra de Deus, prega com ousadia, um sermão maravilhoso que ele prega dirigido pelo Espírito do Senhor. Mas lá na frente, se não me foge a memória, no capítulo 4, ele precisou ser cheio novamente. Então, você está cheio hoje, graças a Deus, eu estou cheio hoje do Espírito Santo. Mas amanhã, você precisa ser cheio novamente. O tanque não pode ficar no vermelho. O tanque espiritual não pode ficar no vermelho. Se o nosso tanque espiritual ficar no vermelho, então alerta, todo cuidado, porque pode trazer prejuízo para a nossa vida. E é por isso que a gente precisa encher o nosso tanque espiritual, orando, lendo a palavra do Senhor, louvando a Ele, servindo com alegria, com prazer, com satisfação, vindo aos trabalhos na casa do Senhor, enchendo o nosso tanque espiritual. Então, a cada momento da nossa vida, a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito. Eu preciso ser cheio do teu Santo Espírito, Senhor. Enche-me, Jesus, enche-me do teu Santo Espírito. Eu preciso ser cheio do teu Santo Espírito. Não deixe o tanque baixar, não. É preciso a gente clamar, rogar para ser cheio, porque se o tanque baixar, aí a natureza pecaminosa ela vai dominar a nossa vida. E se a natureza pecaminosa subjugar o espiritual, aí pronto, seremos crentes carnais. E crente carnal, irmão, só faz aquilo que a carne quer, ou seja, a natureza pecaminosa quer. Por isso que a gente precisa estar buscando ao Senhor, pedindo para que a gente permaneça, ou a cada trabalho, ou a cada realização que a gente faz para o Senhor, a gente pedir: Senhor, me encha, vai enchendo o tanque, Senhor, vai enchendo o tanque, não deixe o tanque ficar zerado, não. Não deixe o tanque ficar no vermelho, não. Usa-me, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Usa, Senhor, este vaso, mas este vaso precisa estar cheio constantemente do teu Santo Espírito. Ah, não, hoje eu estou cheio. Preguei que foi uma maravilha. Louvei que parecia mais um curió, um canário belga. Oh, Jesus, olha, estou aí, mas precisa ser cheio novamente. Precisa se encher o tanque completamente. Eu tenho aqui, irmão, nessa expressão, encher do Espírito Santo, eu tenho aqui 4 lições importantes do grego nesta expressão encher. Primeiramente, que é um imperativo. É um imperativo. Tanto faz para mim ser cheio ou não do Espírito Santo. Mas essa expressão encher no grego é uma ordem. E ordem se obedece. Ordem se obedece. E a gente precisa obedecer esta ordem de ser cheio do Espírito de
a gente está desgraçado. Essa é a pura realidade. Se dermos uma brecha para a carne, eu estou falando porque você sabe disso. Todo crente experiente, amadurecido, sabe disso. Se você der uma brechinha para a carne, é o que a carne quer. É o que a nossa natureza pecaminosa quer. Ela só quer uma brechinha. Se a gente der uma brechinha, pronto. Meu Deus do céu, esculhambou tudo. Aí parece que como um vulcão adormecido, explode e aí misericórdia. Sobe o Espírito de Deus para subjugar novamente a nossa natureza pecaminosa. E às vezes a gente fica desatento a isso. Às vezes a gente fica desatento. E a gente precisa, irmão, dosar a nossa vida com este enchimento do Espírito Santo. A gente precisa dosar. A gente não pode vacilar. E você sabe muito bem quais são, vamos dizer assim, as características da natureza pecaminosa. Todo mundo sabe. São as obras de atalho. Está lá em Gálatas capítulo 5, 19 por diante. Isso fala de uma pequena classe de pecados. Mas o texto diz ainda, e coisas semelhantes a estas. Então a lista da natureza pecaminosa é muito grande. É muito grande. Você observa a sua vida sem Cristo. Como era a sua vida sem Cristo? É só você olhar como era a sua vida. Se você pontuar o que você gostava de coisas para fazer quando não era crente, e coisas que afrontavam Deus. Maledicência. Maledicência, que é falar mal de outra pessoa no sentido negativo. Fofoca é outra coisa também. E tinha gente, irmão, que era especialista. Conta-se a história, eu acredito que você já ouviu dessa história, de que havia uma pessoa que todo dia olhava da janela da sua casa para o vizinho e via a vizinha, né? E via que a vizinha estendia a roupa e aquela pessoa dizia, mas que roupa suja. Meu Deus, olha, essa mulher não lava roupa não. Ela estende roupa suja no varal e todo dia a cidadã de dentro de casa pontuava isso quando via a vizinha estendendo roupa. Quando foi um dia, a dita cuja saiu de dentro de casa, quando foi no quintal, quando olhou para a sua janela, era a janela que parecia mais uma pocilga, suja para dedéu. Então, veja que o mal daquela mulher era olhar a vida dos outros. E dizia que a roupa da vizinha estava suja. Mas quando ela olhou para a sua janela, ela viu que era a janela dela que estava suja. E crente tem que atentar para isso. É deixar de olhar para a vida dos outros. Olhe para a sua vida. Porque se a gente olhar para a vida dos outros, irmão, se a gente parar um pouquinho e olhar para a minha vida, aí você vai ver que a sua vida está tão suja, parecendo mais um puleiro de galinheiro, sujo para dedéu. Então não olhe para a vida dos outros, olhe para a sua vida. Eu estou dizendo isso no singular, para que eu atente para isso, para que você atente para isso. Porque olhar para a vida dos outros, irmãos, isso é sinal de que a natureza pecaminosa está ali dominando. Mas se você deixar de olhar para a vida dos outros e olhar para a sua, aí você vai ver os defeitos variados que está acontecendo com você, e você vai dizer, Jesus, limpe a minha vida e me encha do teu Santo Espírito. Aí às vezes quer ser usado pelo Senhor, às vezes critica quem está sendo usado pelo Senhor. Por quê? Porque a sua vida você não olha para a mesma, você dedica a sua vida para olhar a vida dos outros. Irmãos, quem olha para a vida dos outros esquece da sua. E a gente tem
tem que policiar não é a vida dos outros. A gente tem que fazer um autopoliciamento da nossa vida. Porque olhar a vida dos outros é bom demais. É fácil olhar a vida dos outros. Agora eu quero ver a gente. Vamos agora botar no contexto geral. Botar todo mundo num saco só. Eu quero ver a gente ter coragem de olhar para nós mesmos. Vamos olhar a nossa vida, como é que está? Vamos ver se a nossa vida está crucificada em Cristo. Vamos ver se está. Se a nossa vida estiver crucificada, a gente está pedindo, Jesus vai me encher no teu Espírito Santo, e a gente não perde tempo com essas baboseiras da vida, de jeito nenhum. Então, irmão, é como eu sempre digo, nesses meus 30 e poucos anos de vida cristã, dizer que é crente, abrir a boca para dizer que é crente, é bom demais. É bom demais. Agora, o negócio é a gente cumprir a palavra. O negócio é a gente obedecer a palavra de Deus. E eu já passei por um lugar que eu ensinando o povo, e eu fazendo parte do ensino. Alguém disse, o pastor está ensinando isso aí. Agora eu quero ver se ele obedece a palavra de Deus. Eu quero ver se ele me diz que a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, o ensino da palavra de Deus não é somente daqui para lá, não. O ensino da palavra de Deus é para todos nós, para mim e para você. Não é porque eu estou ensinando que eu estou dizendo, eu sou impecável, eu não peco, eu sou 100% santo. Não, eu ainda peco, eu sou humano, igualmente a você, eu sou falho, assim como você o é. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar, eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus para minha carne ser mortificada, para minha carne ser crucificada, da mesma forma que você. Pedir a Deus para eu ser cheio do Espírito Santo, para não satisfazer as concupiscências da carne. Então ser crente, irmão, é bom demais. Agora a gente precisa ter a nossa carne crucificada, a nossa carne amortecida, a nossa carne realmente, totalmente nos pés de Cristo, subjugada ao domínio do seu Santo Espírito, para que a gente seja cheio dele. Senão, nada feito. Batismo que era Estevão. Vocês se lembram que Jesus falou um certo dia? Que chegaria pessoas, parafraseando o texto sagrado, chegaria pessoas que diria: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Irmãos, mas nem todo que ele diz Senhor, Senhor, vai entrar, nem todo. Você pode pular, você pode pintar o 7, bordar o 8, tricotar o 9, mas se você não andar direitinho, você não anda não. Tem gente que profetiza, tem gente que faz aviãozinho, tem gente que rodopia, tem gente que planta bananeira, tem gente que faz tanta mucanga nos cultos, mas a vida não condiz com a palavra de Deus. Essa pessoa não é cheia. É por isso, irmão, que a gente tem que estar atento aos espíritos, entre aspas, entenda, que a pessoa está sendo motivada. É preciso ter muito cuidado. Porque não é porque a pessoa, fulano é crente, está vendo? Não. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Então vamos conhecer a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, se o fruto não é. Se o fruto for bom, é porque a pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Mas se o fruto for amargo, não tiver doçura nenhuma, é a carne reinando. É a carne reinando. Então ser crente não é bom demais, mas tem esses detalhes. Alguém lhe afronta e você tem que lutar para não ir com garras e unhas para estrangular o pescoço de quem lhe afronta. Ser crente? Ser crente é ser pisoteado e só dizer: Jesus, tome a frente. Dá vontade de dizer umas poucas e boas, Jesus, mas me segura, Jesus, me segura, Jesus.
ser afrontado. Não é fácil ser afrontado. Mas, se a gente estiver nos pés de Jesus, pedindo para ser cheio do Santo Espírito dele, ele vai nos dando força, ele vai nos dominando. A palavra quer sair na nossa boca, aí Jeová pelo Espírito coloca freio na nossa boca e a gente... Eita, Jesus, se não fosse tu, hein? Se não fosse tu, eita, Jesus, a confusão estava pegando aqui em nosso meio. Então ser crente é bom, irmãos. Agora só ter nome de crente, isso não é tudo não. Tem que ser crente, mas ser um crente dominado pelo Espírito de Deus, cheio pelo Santo Espírito de Deus, fazer a sua obra, mas fazer a obra dele de uma maneira convincente, sabendo que é uma ordem ser cheio do Santo Espírito de Deus. Outra lição importante desta expressão encheu do grego é que está no plural, encheu. Então isso se aplica a todos os crentes, da criança ao adulto, encheios. Em Provérbios há um texto que diz, eu coloquei isso no texto do dia, né? Eu coloquei isso já no nosso grupo do WhatsApp, o versículo do dia, e diz um texto em Provérbios que até a criança ela se dá a conhecer pelas suas ações. Uma criança, irmão, que ela é dominada pelo Espírito Santo, as ações dela falam muito também. E o que dizer de um adolescente? E o que dizer de um jovem? E o que dizer de um adulto? Da mesma forma, se você é dominado, as suas ações falam muito mais se você está sendo dominado ou não pelo Santo Espírito de Deus. As suas ações falam, as suas ações testificam, as suas ações denunciam se você está cheio ou não do Santo Espírito de Deus. Então as nossas ações pontuam se estamos dominados ou não, encheios, é para todo mundo, da criança ao ancião. Então do preto para o amarelo, para o branco, para aquele que sabe ler e para aquele que não sabe ler. Encheios é para todos nós. Não importa se você tem dinheiro ou não, mas você que é cristão precisa ser cheio do Santo Espírito de Deus. Então todos precisamos ser cheios do Santo Espírito de Deus. A terceira lição importante desta expressão encheios é que está no plural, ou melhor, é que está na voz passiva. É o imperativo, está no plural e está na voz passiva. E o que é isto? Significa que a ação de estarmos cheios é a atribuição dele, é ele que nos enche. Mas os irmãos já observaram que tem gente que quer usar o Espírito Santo, tem vaso que quer usar o Espírito Santo. O Espírito Santo nem está enchendo o vaso. O vaso está se enchendo sozinho, entre aspas, e às vezes começa a dizer que está sendo usado pelo Espírito de Deus, enquanto não tem nada do Espírito Santo. Encher é a atribuição dele, é ele. Enchemos. E como é que eu vou encher? Eu vou encher buscando. Eu só posso ser cheio buscando. Se eu não buscar, como é que eu vou ser cheio do Santo Espírito de Deus? Nunca. A gente busca o Senhor. Sou nada, sou pó, sou cinza, sou pedaço de barro. Oh Jesus, eu não presto. Eu sou como a flor da Eva, que pela manhã está bem bonitinha, mas no romper do dia ela murcha-se e cai. Senhor, eu sou um verme. Senhor, e vai dizendo tudo aquilo, vai se humilhando, vai se humilhando, vai se humilhando na presença de Deus. Eu preciso ser cheio. Eu reconheço, Senhor. Renova-me como tem o hino. Renova-me, Senhor. Sou como um vaso na mão do oleiro. E a gente precisa, irmão, entender isso. Que como um vaso na mão do oleiro, a gente precisa ser cheio dele. Só ele é que pode nos encher. Mas a nossa parte é
para Jesus salvar. A nossa parte é pregar. A nossa parte é testemunhar com a nossa vida, dando bom testemunho de cristão. Qual é a parte de Jesus? A parte de Jesus é salvar. A parte do Espírito Santo de convencer o pecador. E qual é a parte do pecador? Reconhecer que precisa de salvação, arrepender-se, converter-se, voltar-se para Deus, para alcançar as coisas maravilhosas que o Senhor pode ofertar a ele. Então, cada um tem uma participação. No quesito ser cheio, enchemos na voz passiva, é porque é Ele que nos enche. Mas a nossa parte é fazer como o camelo, é fazer como ovelha. Uma ovelha quando vai beber água, ela tem que dobrar o joelhinho. Ela dobra os joelhos. Ela reconhece que tem que dobrar os joelhinhos para beber água. E nós, como ovelha de Cristo, a gente tem que dobrar os joelhos, ou seja, reconhecer que a gente precisa ser cheio dele. E somente ele é que pode nos encher do Santo Espírito de Deus. Mas infelizmente, repito, tem crente que em vez de ser usado, ele se usa pelo Espírito de Deus. Para isto, a gente precisa atentar para termos cuidado com certas manifestações, diga-se, entre aspas, espirituais, que acontecem no nosso meio. Há muita macaquice na internet divulgada, há muita macaquice, há muita presepada divulgada na internet. E tem crente, irmão, que se deixa levar por aquelas presepadas e diz: eita, que o Espírito Santo está atuando e está agindo no seio da igreja. Mas quando você olha, é cada macacada, é cada presepada que está acontecendo. Um dia eu vi na internet, eu gosto de ver essas presepadas mesmo, é para rir. E eu vi na internet um dia um camarada, ele estava com um martelo de pó, o pastor pó. E ele disse: venha para cá que nós vamos quebrar tudo que não presta a sua vida. Que macacada, irmão. Que presepada é essa? Outro dia tinha um vídeo lá na internet, um camarada com espírito de Bruce Lee, presepada ela. E ele chegou e deu um pulo da trincheira de karatê, cheio, entre aspas, do Espírito Santo. E o povo caindo. Aquelas presepadas todas. Irmão, nem tudo que é espiritual é de Deus. É porque o Senhor é cru, pastor. É porque o Senhor é cru. Então, olhe para Jesus me queimar, para eu não ser cru. Porque essas presepadas, irmão, não existem. Não existem essas presepadas. Eu vou jogar meu paletó aqui, vocês aqui em pé, eu vou jogar meu paletó para você cair. Você vai cair. Agora com o fedor, o suor que cai, você vai cair tudinho. Vai cair tudinho. Quando eu jogar assim, não ficar em tudinho. Aí o que foi? Foi o poder? Foi não. Foi o suor. Aí você fica com vergonha, foi desmaiado, foi arrebatado, até o terceiro céu. Conversa barulho, irmão. Onde é que a unção vai cair? Que eu vou jogar e você vai cair aí? Homem, deixe dessas presepadas, pelo amor de Deus. Pastor, lá que se cru. Olhe para Jesus me queimar 100%. Eu creio nas manifestações espirituais de Deus, eu creio. Agora, nessas presepadas, dessas macaquices que é revelada aí, publicada na internet, olha, não vem essas macacadas para cima de mim não, e que eu não aceito não. Um dia eu estava em um campo, dirigindo o campo gospel, aí de repente uma irmã no altar pregando, aí de repente pegou na minha mão, aí me puxou para andar na igreja. Aí Jesus colocou uma superpona no meu pé, eu fiquei lá, e me puxando, daquele mentira. E eu fiquei lá, Agora pegar na minha mão para correr na igreja para quê? Eu sei que eu estou gordo, aí já é demais, Aí eu já estava gordo naquela época, hoje aqui, eu já estou acima do, eu já estou gordo para dar tempo.
Mas eu queria que eu corresse. E eu ia correr para quê, irmão? Se eu quiser correr, eu corro por aí afora na cidade. Poxa, qual é a utilidade, a serventia que ia fazer eu correr? Qual é a utilidade que ia ter? Eu vou cortar laço. Eu vou orar por esse pastor para ele ficar crente. Ora que eu preciso ser crente. Aí no culto dá o quê? Cortando laço. Quando tiver inauguração de igreja, e você for convidado, você corta laço. Corta laço, irmão. Quem corta laço é Deus, nem a gente não. Quem corta laço é Deus, nem sou eu, nem é você não. De jeito nenhum. O Senhor é muito cru. Então ore para ele me queimar 100%. Ore. Eu creio em manifestação de Deus. Agora, algumas preservadas que tem por aí afora, eu não creio de jeito nenhum. Sou cru. Eu sou Tomé. E às vezes eu fico agora que nem Efraim, como está lá em Osés. É um pão assado só de um lado e o outro cru. Pronto. Está aplicando para essa questão. Porque nem tudo que acontece de poder de Deus, irmão, poder de Deus é de Deus. Nem tudo. O demônio imita até as línguas espirituais. O demônio imita as línguas espirituais. Agora, o que é que ele precisa? Do dom de discernimento do espírito. Ô pastor, e o senhor acredita que a pessoa pode ficar cheia por lá? Acredito. O senhor acredita que alguém cheio pode bater palma? Acredito. Né? Agora a pessoa só recebeu uma voltinha, aí já vai pular. Né? Mas você pode pular. Se Deus lhe encher, não pense que eu vou não criticar, não. Porque o meu tamanho é grande, né? Eu sou grandinho, esticado. Aí para encher, para ficar em 100% esborrado, aí tem que ser muita coisa. Mas irmão, eu acredito que alguém pule no poder, bata palma no poder. Eu já bati palma no poder. Agora eu quero que você entenda o que eu estou pontuando aqui. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Então tenha cuidado. Analise. Tenha maturidade espiritual, maturidade bíblica, para compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é aquilo que é da carne. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ou são as emoções que estão 100% afloradas, e aí já era. Opa, a gente é robô, as emoções não valem não, vale. As emoções a gente chora, a gente sorri, certo? Na presença de Deus. Agora, as emoções não podem extrapolar. Alguém recebeu o batismo do Espírito Santo, pegar uma banca dessa, carregar daqui para lá, de lá para cá, e derrubar, você vai ter que pagar a banca. Vai ter que pagar a banca. A emoção não foi 100%, foi para mim. Foi para mim. Pegar uma banca dessa pesada. Eu tenho um princípio aqui, se eu pegar para lá e para cá, pronto. Meus irmãos amados, o Espírito Santo nos enche, mas nos deixa consciente. A gente não faz nada que tivesse endemoniado. Só quem está endemoniado é quem faz coisas. Você está cheio de cano, aí você não lembra. Mas quem é cheio do Espírito Santo, pula, bate palma, tudo de maneira consciente, sabe o que está fazendo. Que nem um irmão foi para um lugar, foi batizado com o Espírito Santo, pegou e ficou embolando no chão de barro, se embolando todo dia no chão de barro. Ele fez consciente. Ele fez, quando foi para casa de terno, parecia mais um porquinho. Mas ele se embolou no chão, mas se embolou consciente. Poxa, eu fiz isso, meu Deus, eu nem sabia. Sabia, você não é doido? Sabia, estava consciente. Quem é cheio pelo Espírito Santo, ele não fica inconsciente. Tem gente que tem medo de ser batizado pelo Espírito Santo, porque pensa que vai ficar inconsciente. Como uma menina lá em Viçosa, menina, pensa em bater com o Espírito. Eu quero, mas eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo de fazer tanta coisa. Deixa esses patinhos, não vai fazer nada inconsciente. O Espírito Santo vai encher e você vai ficar consciente. Até que Jesus batizou a menina e ela não fez nenhuma estripulia.
você não vai ficar endemoniado. Agora, se ficar endemoniado, não vai saber de nada. É só Jesus para expulsar esse cão da sua vida e aí já era. Aí pronto. Né? Então, meus amados queridos irmãos, o Espírito Santo tem esta ação de nos encher dele. Ele está numa voz passiva. A quarta lição importante da expressão encher-vos no grego é que está no tempo presente e contínuo. Que é isso, pastor? Fala de uma ação constante e contínua. Então observe que o Espírito Santo não quer encher só hoje. Eu vou encher fulano somente hoje. Não. É uma ação contínua. É aquilo que está em Romanos. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmãos, a ação do verbo ali, derramar, é uma ação contínua. É uma ação contínua, como de um rio que corre incessantemente, que nada obstrui o andar do rio. E o Espírito Santo, quando somos enchidos dele, é uma ação contínua. Ele quer nos encher continuamente. É um desejo dele, é prazer dele, de nos encher continuamente. Aí quando menos espera, aí você está em casa, aí o Espírito Santo lhe enche. Quando lhe enche, você fica chorando que nem bebê. Aí você, oh meu Deus, eu não sei porque eu estou chorando, meu Deus. Ele não sabe não, mas ele sabe. Ele sabe porque está promovendo isso na sua vida. Você chora sem saber, mas ele sabe porque está provocando o choro na sua alma. Aí você fica em casa de repente, aquele gozo, aquela alegria na alma. Aí você começa a glorificar a Deus. Você começa a falar em línguas estranhas. É porque ele está lhe enchendo. Ele quer lhe encher continuamente. Não é pastor que lhe enche. Pastor já é um coitado, irmão. Pastor é um coitado que precisa ser cheio também continuamente, assim como você precisa ser cheio do Santo Espírito de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus use de misericórdia para com a nossa vida e a gente possa ser cheio do Santo Espírito de Deus de uma maneira contínua, porque é desejo dele. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui ainda pontuado o seguinte: a vida espiritual do crente deve experimentar a renovação constante mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Então observe que a gente precisa experimentar. Há um hino que diz: a experiência pessoal. Cada um de nós precisamos ter esta experiência espiritual com o Santo Espírito de Deus. Se eu fosse dar uma oportunidade aos que são batizados com o Espírito Santo, cada um ia dar um testemunho. Um testemunho diferenciado. Ah, pastor, olha, quando eu fui batizado foi desse jeito. Né? Conta-se um fato, eu conheço o fato, conta-se o fato de que estava tendo uma festa em uma igreja. Eu conheço a igreja, fazia parte dessa igreja. A igreja cheia, o pátio cheio e o fogo de Deus caindo na igreja. Chamaram o povo, quem quer receber o batismo do Espírito Santo? Foi aquele mesmo de gente da frente do altar. Aí começa a orar, ora, e a gente começa a batizar. No pátio da igreja que estava assim topado de crente, porque a igreja estava cheia e não comportava mais ninguém entrar. Aí disseram para o rapaz: olha, o teu irmão foi batizado com o Espírito Santo agora ali. Ele disse: foi mesmo, agora ele estava fazendo o que no pátio? Ele estava conversando, jogando conversa fora do pátio da igreja. Olha, irmão, só fica no pátio quem estiver trabalhando. Quem não está trabalhando é para ficar dentro. Para quem vai ficar fora? Não fique dentro. Tem lugar para sentar, tem lugar para sentar. Fique dentro da igreja. Só se algo inconveniente com você que estiver acontecendo, estiver cheio de gás, aí pelo amor de Deus, o portão para lá, né? Para não espantar ninguém. Ou se deu um desarranjo intestinal, fica na lateral para dar tempo para você correr, mudar você. Agora, se você está com saúde, fique dentro da igreja. Se a igreja estiver cheia, a parte de baixo estiver cheia, e a galerinha caber
ter gente, corra para a galeria. Que a galeria é templo também, faz parte do templo. Se nave da igreja e galeria estiver cheia, aí você fica no pátio. Mas no pátio você vai ficar como? Você vai ficar adorando. Mas o rapazinho lá estava no pátio, brincando, jogando conversa fora, com a maior preservada. Eu era diácono na época, eu estava observando, acompanhando tudo. Quando menos espera, repito, vem a notícia: Jesus batizou teu irmão. Onde estava o irmão? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Buscando a Jesus para Jesus batizado com o Espírito Santo. E pum, Jesus batizou. E o rapazinho ficou lá. Jesus, eu sou um filho da... Ele se esculhambou. Não foi nem humilhação. Ele se esculhambou. Jesus, eu sou um filho daquela, eu sou um filho daquela outra, eu sou um filho da Fanta, eu sou um filho da Coca, eu sou um filho da... Ele ficou se esculhambando. É porque tu batizasse teu irmão e tu não me batizar não. Olha, irmão, se eu fosse Jesus, se eu fosse, cara, eu não sou eu para você, mas se eu fosse Jesus, tu vai ficar sem receber, terreno. Tu vai ficar no molho para tu aprender a não ficar se esculhambando. Mas Jesus é Jesus. Jesus não é Silvio, Jesus não é Genésio, Jesus é Jesus, acabou de ponto final. Quando foi no outro dia da festa, o terrível estava lá, Jesus pegou e batizou ele com o Espírito Santo com fogo também. Então Jesus é Jesus, irmão. Às vezes a gente quer pontuar, mas Jesus batizou aquela pessoa desmantelada. Jesus batizou aquele feliz que as costas soltas, todo troncho, toda troncha. É porque Jesus é Jesus. Jesus não é nem eu e nem você. Você sabe lá a humilhação que aquela pessoa fez? Outra vez se automutilou, se esculhambou sozinha, e Jesus foi misericordioso e batizou. O que é que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? É se humilhar com sinceridade de coração. Jesus, tem piedade em mim. Eu preciso ser batizado. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser cheio. Tenha compaixão de mim. Me enche, me enche. É por isso, irmão, que vez por outra, a gente tem que lembrar dos 2 hinos que eu citei aqui. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Tem que cantar o hino som como um vaso nas mãos. E você tem que cantar sozinho. Ah, vamos cantar com toda a igreja. É bom fazer isso com toda a igreja. Mas você precisa fazer isso individualmente. Você precisa ficar a sós com Deus e conversar com Ele. Na expressão chula, bater um papo com Jesus. Não diga essa expressão não, pastor. Porque tem gente que a gente não entende não. Então, na expressão chula, bata um papo com Jesus. Converse com Ele. Derrame a sua alma na presença dEle. Diga que você está carente. Diga que você é dependente. Ô irmão, quantas vezes, não me lembro das vezes, mas quantas vezes eu cheguei a conversar com Jesus, na minha forma de falar, perto dele, conversando, sentado, de joelho, deitado, em pé, andando. E quantas vezes eu cheguei a conversar com ele, que eu preciso ser renovado, que eu preciso ser cheio. E Jesus foi misericordioso comigo. Mas não quer ver? De vez em quando eu estou aqui no altar e eu faço uma autoanálise do passado, lá atrás. E eu fico olhando Jesus. Olha Jesus, como eu tinha facilidade de me alegrar com a tua presença. Às vezes era pouca coisa, o fuso é todo. Oh Jesus, mas hoje eu estou tão miserável, Jesus. Oh Jesus, tem misericórdia, eu estou tão cru, Jesus, tem misericórdia. Me renova, tenha misericórdia de mim, Jesus. Oh Jesus, me encha. Eu lembro do passado, que às vezes eu estava aquele negócio todo. Hoje ele me enche. Hoje eu sinto a presença dele, mas eu sinto saudade daquela forma. Eu me lembro, já aconteceu isso, mas uma das vezes, eu me lembro que uma das vezes que aconteceu comigo, eu conversando com Deus e sentindo a presença dele, isso aí veio como uma onda de poder, choque, aumentando o poder, aumentando, e aquele choque, e de repente eu explodi na presença de Deus. Mas só foi uma vez, pastor? Foi não, foi mais de uma vez. Mas por mim, eu queria sentir esse choque gradativo todo momento, todo instante. A cada instante da minha vida, eu queria sentir esse choque espiritual de Deus na minha vida. Eu não sei se alguém já levou um choque.
mas eu já levei um choquezinho. Uma vez eu levei só. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não fiquei pegado, senão eu estava na terra dos pés juntos e no paraíso. Mas eu já levei um choquezinho e que uma vez em Piaçabuçu, eu desliguei um Cristo do ventilador, tirei o ventilador da tomada e tinha energia, parece, no fio ainda, que eu senti aquele choque. Eu falei, mas já sem misericórdia de mim, mexi o braço, ficou meio doente. E já o Cristo da tomada fora da energia, e eu levei um choque. Eu digo, misericórdia, está repreendido desse negócio. Mas, irmãos, a gente precisa levar um choquezinho espiritual. A gente precisa levar choque espiritual de Deus na nossa vida. É bom, não vai matar ninguém, não. Eu lembro de festas que o povo recebia tanto poder que desmaiava. Eu lembro. Um dia desse, um rapaz lá em Maceió mandou uma foto para mim, eu já tenho essa foto. Mas ele pegou e remandou essa foto anos depois. Foi um primeiro encontro de jovens que a gente fez lá na Cidade. E o rapaz pegou e mandou a foto. E ele estava lá desmaiado. Recebeu tanta descarga de poder que ficou lá sentado, desmaiado. E a gente lá abanando ele. Abanando, para o bichinho se acordar. Então eu acredito. Se o poder de Deus for muito grande, você pode desmaiar. É só você se lembrar do apóstolo João. Quando viu o Senhor Jesus Cristo na ilha de Patmos, ele ficou como que morto. E o que é uma pessoa como que morta? É uma pessoa desmaiada. É somente se lembrar de Daniel, que quando ouviu a voz do anjo, viu o anjo, ele ficou como que morto. O que é uma pessoa como morta é uma pessoa desmaiada. Agora tem gente que vê anjo adoidado, não desmaia, não cai, não fica tremendo. Olha, eu estou vendo um anjo aqui, na maior naturalidade. Olha, eu estou vendo um anjo acolá. Olha, eu estou vendo um anjo bem pertinho de você. Eu pessoa na maior tranquilidade. Vem a minha lembrança agora, o pastor Neto, ele contando para a gente o seguinte, e disse, irmãos, um dia, eu tanto tempo de crente, eu nunca vi um anjo na vida. E eu vejo o crente falando, eu estou vendo um anjo aqui, eu estou vendo um anjo acolá. A pessoa tem uma facilidade de ver anjo, e eu nunca vi um anjo na vida. Aí um dia eu disse, Jesus, eu vou buscar Jesus, que eu quero ver o anjo. Eu vou buscar. Aí ele contou para a gente que foi buscar o Senhor. E disse, eu quero ver o anjo. Ficou na luta para ver o anjo. Ficou na luta para ver o anjo. E ele disse que quando ele só viu um clarão com os olhos fechados, só viu um clarão assim, alguma coisa, ele já ficou se tremendo. Jesus, baixa, vai tremer mais não. Jesus quer ver, já ficou se tremendo, que nem palmeira. Já se tremendo todinho. Quero ver mais não. Agora tem gente que vê anjo assim, adoidado. É muita espiritualidade. É ser demais assim com Jesus. É ser demais assim com Jesus. Quando a gente vê nas páginas sagradas, os homens desmanhando. E os homens? Tem um anjo aqui perto de você, viu? Está com uma bandeja de prata e tem um cálice de ouro. Eita, manduim dele. Olha, grande é o manduim, viu? Do brejo, já sei não. É a maior facilidade. É a maior facilidade. É a mesma coisa. Tem gente, irmão, que vê demônio em tudo aquilo. Olha, tem um demônio nesse prego aqui. Vai com o teu demônio para lá. Eu quero saber de demônio perto de mim. Eu quero saber de Jesus perto de mim. Aí tem crente que é tão espiritual, tão assim, ó. É só assim com Jesus. Ó. Aí vem demônio em tudo. Até na cabeça de um prego veio o demônio. Pelo amor de Deus, irmão. A gente não pode ser santarrão. O vocábulo não existe na língua portuguesa, né? Foi criado por alguém, mas a gente não pode ser santarrão. A gente tem que ser santo no limite. Tudo que em excesso é prejudicial à vida cristã. Gesiel Gomes, pastor, príncipe dos pregadores, ele foi chamado para gerenciar, ou foi trabalhar na CPAD no Rio de Janeiro. Ele foi chamado, chegou lá na CPAD, foi para os alojamentos. Aí ele pegou a sua mala, abriu a mala e foi tirando as roupas. E no meio ele tirou um par de sandálias havaianas. Se alguém tiver um par de sandálias havaianas, cuidado. E no quarto tinha um irmão com ele. Dividia o quarto com o irmão. Quando ele tirou o par de sandálias havaianas da bolsa, o irmão que estava no quarto passou um rápido olhar assim.
Olhou assim, misericórdia, 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 um pastor, um sandálias havaiana, e ele ouviu. Irmão, qual é o pecado que tem de você usar havaiana? Não tem nenhum pecado você usar havaiana. Use, só não bote um prego, só se o dinheiro estiver curto. Se o dinheiro estiver curto, faz como eu fazia, colocava um prego por debaixo para gastar o restante. Hoje a minha sandália aqui, já eu estou usando a terrível aqui no quintal, a minha sandália aqui, irmão, já o meu pé está ralando na terra. Está ralando porque comeu minha sandália todinha aqui e eu usando a terrível. Já rasgou do lado e eu boto o bicho para dentro e vou andando e segurando para não sair e estou aqui. Eu tenho uma amor tão grande pela bichinha, mas eu vou me desapegar dessa triste e comprar uma nova. Mas qual é o pecado de você usar uma sandália havaiana? Não tem nenhum pecado. Mas o irmão só por ver o pastor com um par de sandálias havaianas, aí pronto, ficou escandalizado. Sabe o que foi que o pastor Gesiel fez? O tempo que ele trabalhou na CPAD, ele nunca usou o par de sandália havaiana, por causa da consciência daquele irmão, para aquele irmão não pecar. Então nunca ele usou as sandálias havaianas o tempo que ele passou por lá. Então não tem para que você se horrorizar. Não fique escandalizado se o irmão seu... Olha, houve um tempo na nossa igreja, eu não sei aqui, mas em alguns lugares aí afora tinha, eu não sei, mas quem sabe aqui aconteceu. Houve um tempo que tinha as meninas estavam usando aquelas botas, até quase no meio das canelas, aquelas botas de couro, eu não sei se aqui o povo chegou a usar, mas estava uma época lá em Alagoas, as moças com as botas de couro no meio das canelas, já chegando no joelho e tal. Quando foi um dia, o pastor da igreja viu e disciplinou a menina, porque ela estava com aquelas botas até no meio das canelas. Aí disse, por quê? Porque está usando isso aí não é de Deus não. Eu estava na antessala presidencial lá em Maceió, quando chegou a mãe da menina com ela para conversar com o pastor dela, porque o pastor disciplinou a filha por causa daquelas benditas botas. Houve uma outra época, não sei se aqui aconteceu, porque cada lugar é uma realidade, mas houve uma época que tinha uma saia que a gente estava usando, parecido como cigano, mas não era cigano, era uma saia meio bonitona lá, estilo cigana. E eu sei que aconteceu isso no nosso meio, e teve pastor que bombardeou, até impedir as meninas de usar esse tipo de saia. Mas saia é bonita, era de cigano, né? Um estilozinho assim, agora top de linha, né? Uma saia bonita, comprida, cheia de detalhes, saia bonita. Mas o pastor era assim com Jesus, era assim, a espiritualidade para lá de Bagdá, para lá de Plutão. Aí foi impedido as meninas de usar isso aí. Irmão, qual era o pecado? Nenhum. Não é melhor usar uma saia daquele tamanho do que usar uma mini saia mostrando as coxas e às vezes ficar esticando, como se a saia fosse elástico. É melhor usar uma saia comprida, é melhor. Mas está aí, para os pastores era pecado, alguns pastores era pecado. Então temos que ter cuidado com a nossa espiritualidade. Espiritualidade em excesso traz prejuízo para si e para o povo. A nossa espiritualidade, ela é dosada na palavra de Deus. Nada de excesso, tudo equilibrado. Até porque a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus de ordem e Ele é Deus de decência. Decência fala de respeito. Então ordem, Ele gosta de tudo direitinho. Se Ele gosta de tudo direitinho, a gente também deve gostar de tudo direitinho. Nada de preservado. Vamos aqui agora brincar de roda. Chega, vamos aqui brincar de roda, que Deus vai derramar poder. Deixa dessa baboseira para lá. Que negócio de brincar de roda. Há um hino, não sei se existe ainda, mas um dia eu era de Viçosa ainda. Eu vi um grupo cantando o hino, dizendo mais ou menos assim, que o crente quando vai para o céu vai brincar de roda com os anjos. Que conversa, irmão. Eu brinquei de roda quando eu era pequeno, com velho.
aqui fazendo que brincar com roda. Para que brincar de roda com os anjos do céu? Que conversa para boi dormir. Mas que crente que aceita toda essa baboseira. Todo cuidado com revelação, já disse isso e vem a minha lembrança de novo. Todo cuidado com revelação. Todo cuidado. Orientei uma pessoa dias atrás. Orientei meu irmão, tenha cuidado com esse negócio de revelação. Não, Deus está me revelando isso aqui. Olha, pastor, é desse jeito assim, é desse jeito. Eu disse, tá certo. Tá bom, então tá bom. Foi Deus que falou, foi Deus que falou, pastor. E tá, beleza, tudo bem. E tudo bem. Depois passou-se umas situações aí a pessoa chegou a conversar comigo. Não, pastor, o negócio aqui é porque Deus tem falado comigo. Deus está falando, Deus retrocedendo. Uma coisa é Deus mudar, irmão. Quando a Bíblia fala que Deus mudou, fala que Deus se arrependeu, melhor dizendo, Deus se arrependeu, fala mudar de atitude. Eu vou destruir essa cidade. Aí pregou o evangelho, o povo se arrependeu. Aí Deus disse, aí Deus foi e se arrependeu. Deus mudou de pensamento. Não vou mais não. Vou mais não destruir, porque essa raça aí está arrependida. Eu estou vendo que está arrependida mesmo, está com o coração contente. Então eu não vou fazer isso não. Mas lá na frente o povo voltou a fazer presepada. Aí Deus disse, agora já é demais. Aí já se aproveitava da minha bondade. Aí então mandou o juízo. Então todo cuidado é pouco. Deus não é Deus de doidice não. Deus fala uma coisa aqui, Ele fixa naquilo ali, e lá na frente Deus vai agir de acordo com o que Ele falou. Então todo cuidado é pouco com revelação. Tenha cuidado com visão, pelo amor de Deus. Todo cuidado com visão. Tem gente tendo visagem adoidado. Todo cuidado com profecia. Nem toda profecia é de Deus. Quando eu pastor, eu disse, eu acredito em profecia de Deus. Tem profecia de Deus, tem profecia da carne e tem profecias que vêm da parte do cão. Aí a gente tem que ter o auxílio do Espírito de Deus para entender qual a origem da profecia. Mas eu creio, todo cuidado com profecia. Houve um tempo aí, no tempo da pandemia, eu não sei se eu contei isso aqui, mas no tempo da pandemia teve uma profecia lá de uma mulher. Aí, irmão, tudo que coloca nos grupos da igreja que eu estou dentro, eu ouço. Agora o Instagram não vai trazer um negócio bom, que o administrador pode delegar para todo mundo. Aí quando eu ouço ali, aí eu deleto para todo mundo. Qualquer preservado, eu deleto para todo mundo. E lá na época não tinha esse benefício para se fazer. Aí uma irmã colocou uma profecia de uma mulher profetizando lá. Ai! Eita, olha, Natal, vai ter muito sangue, Natal. Olha, começou com esses pontinhos. Foi com essas preservadas, a tal profetiza, e foi logo colocando pânico no povo, foi colocando medo no povo. Não saia de casa não, porque na véspera de Natal é onde eu falo, a gente realiza o culto. Aqui não, que vai ser no domingo, né? Mas quando ocorre um dia diferenciado, aí ia ser feito justamente no domingo. Aí uma véspera e o culto ia ser no domingo. Aí disse, não saia na véspera, isso é do Brasil, não saia na véspera de Natal não, porque vai ser muito sangue. Olha, Deus me mostrou que vai ser tanta desgraça, tanta miséria, e foi falando tanta macacada, tanta preservada, que quando eu vi o áudio, aí eu botei uma mensagenzinha, né? O Cruzinho botou uma mensagem lá. Eu disse, meus irmãos, deixe de compartilhar umas preservadas dessa. Deixe de compartilhar, colocando pânico no povo, medo no povo. Não faça isso não, onde é que Deus vai te mandar? Deixe dessas coisas. Eu botei uma mensagem para que nem lembro mais. Mas eu sei que eu detonei. Detonei porque não tinha um negócio para delegar para tudinho. Aí eu tive que dar uma detonada. Irmão, nem tudo de profecia que o povo diz aí é de Deus não. Todo cuidado é pouco. É por isso que o povo fica desacreditando em profecia. Fica desacreditando, porque é tanta profetada na igreja que o povo começa a ficar meio cru, com a pulga atrás da orelha.
começa a ficar com o olho aberto, outro fechado, por causa de tanta profetada. E outra, irmão, para terminar, que eu tenho 3 minutinhos para terminar. E outra, quando Deus usa alguém em profecia, seja em profecia, ou de repente alguém está falando em línguas, né? E Deus usa a interpretação de línguas, a igreja pode estar a mais de 500 graus, como diz o hino da menina lá da Cassiana. 500 graus de furo, né? Furo, esse negócio aí. 500 graus de esse negócio aí. Pode estar terrível, pode estar terrível. Mas se é uma profecia de Deus, ou se a pessoa está em línguas estranhas e Deus tem interpretação, olha, o fogo puro, santo, que está em mim, você tem que se segurar e ouvir. Ouvir. Se aquela profecia, ela vem de Deus. Tem que ouvir, pesar, sondar. Ouvir a interpretação das línguas. Essa semana eu vi uma macacada. Estava indo na internet, um camarada do microfone, era sem fio, microfone sem fio parece, estava com o microfone terrível. Aí estava aqui, no outro lado, guru, é está querendo cuidar. Mas, poxa, que preservada, e o outro lado, cadê a edificação? Está aí, sendo chicoteado na internet. Tem muitos aí, irmão, que estão brincando com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus ser chicoteada, zombada. E agora tem no meio da igreja aqueles que acreditam, mas quando vê certa mudança, que você dá preparo, aí fica assim meio cabelo. Oi, mano, eu sou crente, viu? Ninguém se horroriza comigo não. Estou com 8 meses com vocês aqui, mas não fique horrorizado, eu sou crente. Agora, eu acredito nos dons espirituais. É que nem um filme que tem aí acho que é do Peter Pan, para terminar. E eu assisto as coisas, mas eu fico assistindo e vendo o que é que eles estão fazendo, né? Só imitando aqui. Pronto, essa semana, Celiel estava assistindo um desenho, aí de repente aconteceu um negócio no desenho, aí Leozinho disse, olha, imitando um personagem da Bíblia, ele conectou logo, viu? Aí ó, a mente conectou. Eu vou por aí também, vejo, assisto, mas eu vou, olha, o que é que eles estão querendo fazer aí? Então, irmão, todo cuidado é pouco. E estava lá eu assistindo o filme do Peter Pan, aí de repente disseram lá para a menina lá que é cuidada pelo Peter Pan, que é o nome dela, e disse para os meninos não acreditar em fada. Fada não existe, viu? Logo, fada não existe. Não vá na onda de fada não, que fada não existe não, o que existe é Jesus. E foi colocando na mente das crianças lá que fada não existe, e as crianças foram desacreditando as fadas, e as fadinhas foram morrendo. Aí tinha a fadinha lá do Peter Pan, que eu esqueço o nome dela. Qual é o nome dela, irmão? Tenha medo não, é porque eu não estou lembrado. É? Sininho. Aí a Sininho ficou lá se apagando, porque as crianças do mundo estavam desacreditando as fadas. Aí a Sininho lá se apagando. Aí o Peter Pan. Aí a Sininho morreu. Quando a Sininho morreu, as crianças estavam com umas presas lá no navio lá do bicho lá do Capitão Gancho. Aí quando menos espero, começou uma lá a dizer, eu acredito em fada. Aí foi contagiando outra, eu acredito em fada. Aí foi contagiando que estava no navio, não sei como foi para lá. Aí passou daquela esfera, chegou no planeta Terra, estavam as crianças, aí no mundo inteiro as crianças dormindo e dizendo, eu acredito em fada. Aí desse vamos ver todinho. Aí a fadinha foi ressuscitando e a Cidinho reviveu. Era o quê? A Cidinho, ela reviveu. Aí ela reviveu. Só porque as crianças quiseram, eu acredito em fada. Pronto. Reviveu o Cidinho e todas as fadas. Veja o que é que eles colocam na mente da criança. Que elas têm que ter fé. Elas têm que acreditar. E
E nas coisas de Deus, irmão, a gente tem que acreditar. Fada não existe, mas as coisas de Deus existem. Deus existe. Batismo do Espírito Santo com fogo é uma realidade. Dons espirituais é uma realidade. E você precisa acreditar com fé, com crença, com prazer, que tudo isto provém de Deus. Agora, não com mandato por leve, mas Ele quer nos encher. Vamos ficar em pé. Encerrar o trabalho do coração nosso Deus. Peçamos constantemente, irmão, para sermos cheios do Espírito Santo, para que Ele nos use em sua obra. Vamos orar com quem, pelo amor de Deus? O presbítero Dodó está aqui, né? O presbítero Cícero ora e o pretor Dodó de Pedra pensa. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos por esse trabalho hoje à noite, para terça-feira. Estamos na tua casa a cada dia, Pai, trabalhando no bem, Senhor, aprendendo de tua palavra, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, estamos aqui aprendendo de ti, Pai. Deus amado, abençoa teu filho, tua igreja, despede em paz para o seu lado, Senhor, guardando com cuidado cada um de nós, Senhor. Deus amado, curando a enfermidade, o teu povo segurando esta hora, Senhor, passa lá, a visite, Senhor, Tu és todo-poderoso, a nossa irmã Silvana, Jesus, Deus, passa lá, a visita a tua filha, Pai, repreenda toda enfermidade neste momento, Deus. Tu és o todo-poderoso, que levar sobre ti cada enfermidade, Pai. Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor para a igreja. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem amém. Vamos em paz, na paz do seu irmão, pelo amor de Deus.